estamos juntos hoje para conversarmos mais um pouquinho sobre um texto da Palavra de Deus em que a gente vai entender o verdadeiro contexto dele e perceber qual é a sua verdadeira interpretação. O texto que consideraremos hoje é o de Isaías, capítulo 41, versículo 6, em que o profeta diz: "Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te." O que será que Isaías quis dizer com isso? Muitas vezes nós utilizamos esse texto como um incentivo para a gente se encorajar no trabalho de Deus. Um chama o outro para contribuir, para somar forças, para se envolver com o trabalho do reino de Deus. E aí cita esse texto: olha, vamos lá. A Bíblia diz que um ajudou ao outro, um encorajou o outro, disse para ele se esforçar no envolvimento do trabalho do reino de Deus. Pois é, mas se nós olharmos direitinho para esse texto de Isaías e entendermos o seu contexto, veremos que inicialmente essa declaração foi dita numa outra circunstância completamente oposta à qual nós geralmente a usamos. O contexto de um texto é o versículo que vem antes, é o versículo que vem depois, é o capítulo em que ele está inserido. Se você continuar a leitura desse texto, você vai perceber logo na sequência que há a conversa entre duas pessoas em que elas se encorajam e se estimulam no trabalho de fabricação de imagens de escultura. Pois é, quando o texto bíblico diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te, na verdade, aquelas palavras foram ditas entre pessoas que estavam encorajando-se no trabalho de idolatria. Era um incentivando o outro a continuarem o seu trabalho de cometer algo que é pecaminoso aos olhos de Deus e condenado, inclusive, entre os 10 mandamentos. É claro que nós precisamos nos incentivar e nos estimular no trabalho do reino de Deus. É claro que toda ajuda é bem-vinda. É claro que a gente encorajar e estimular o nosso irmão a chegar junto, a contribuir com a propagação e promoção do reino de Deus, é claro que isso é bom. Mas usar esse texto de Isaías 41:6 nesse tipo de incentivo está fora do contexto, porque originalmente esse texto foi usado com pessoas que estavam contribuindo para cometer pecado e para desagradar o nosso Senhor. Que Deus possa nos ensinar sempre mais da sua palavra e que a gente tenha sempre sensibilidade e instrução para entender o que a Bíblia exatamente quer dizer para nós. Que Deus possa te abençoar e eu espero você na próxima semana. Um abraço.